Amém. Nós nos propusemos a responder nesta manhã, quando que vem o avivamento? Sendo eu pastor há muitos anos, crente há muitos anos, eu me converti há 50 anos atrás, 1974, então nesse ano eu estou fazendo 50 anos que eu encontrei Jesus lá na adolescência, uma longa história. Tendo viajado ao redor do Brasil para pregar nas conferências missionárias por causa da missão Antioquia, tendo conhecido crentes para todo lado, uma coisa que eu posso dizer para você, que eu encontrei crente para todo lado orando pelo avivamento. Muitos crentes orando pelo avivamento ao redor do Brasil. Quero o avivamento virá, não quero morrer sem ver o avivamento. Estou dizendo como fato histórico, eu não estou dizendo se é certo ou errado as coisas que eu vou falar aqui, estou dizendo fatos históricos. Muitos crentes, muitas igrejas orando por avivamento. Mas eu observei também, conforme eu viajava de cá para lá, que naqueles ambientes pentecostais, carismáticos, a missão Antioquia se relaciona com todas as igrejas, as tradicionais também, mais com as pentecostais, as carismáticas por causa da fama do vale, mas também com outras igrejas. Então, percebi que aqui e ali, nesses ambientes, eles parecem que tinham uma revelação de Deus, ou entendiam que tinha uma revelação de Deus, que o avivamento ia começar, mas por aquela igreja, daquela igreja para o mundo todo. E conforme eu ia para outro estado, outra cidade, outra igreja, outra denominação, esses que estavam orando por avivamento tinham convicção de vai começar na minha igreja. Eu comecei meio a desconfiar, porque quando você acha que é de você para o mundo, já tem um etnocentrismo aqui dentro, e já tem um certo orgulho que o mundo todo vai ser mudado pela obra de Deus, que ele vai começar na sua igreja. Então, às vezes, está implícito ali um certo orgulho, mas não quer dizer que tenha o orgulho, mas parece que estava implícito. E aonde eu ia, eu via, vai começar aqui, vai começar ali, vai começar ali. Eu falei, ô Senhor, ou vai começar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou eles estão se enganando. Ou eles estão se enganando que ouviram a voz do Senhor. Com isso eu quero dizer que há uma expectativa geral de orar por avivamento. Há uma expectativa geral de orar por avivamento, e acaba tendo uma expectativa quase que comum, conforme eu viajei, que ia começar através dessa igreja, e também daquela, e também daquela, e também daquela. Nesse sentido, eles pareciam não ter dúvida da onde ia começar. Vai começar na minha igreja, vai começar no meu país. Eles não tinham dúvida, eles podiam estar errados, mas eles não tinham dúvida onde vai começar. Mas o nosso problema aqui hoje de manhã não é aonde vai começar, é quando vai começar, quando começa o avivamento. E quando nós falamos de avivamento, a gente logo lembra do livro de Atos, não é verdade? Que vai voltar a acontecer na história o que aconteceu no livro de Atos. Assim, com aquela frequência de milagres, frequência de conversões, e nós vamos lembrando os períodos de avivamento na história, John Wesley na Inglaterra, Moody nos Estados Unidos, Whitefield junto com John Wesley na Inglaterra, mesmo a reforma protestante, num certo sentido, foi um avivamento. Na Alemanha, quando começa a reforma protestante, também era o século que descobriu a impressora, né, de imprimir livros. Então Lutero disse para traduzir a Bíblia no alemão, e era para todo mundo ler a Bíblia. Todo mundo ler a Bíblia, isso ajudou bastante ter todo esse movimento protestante, do qual vêm todos os evangélicos. São esses momentos da história assim, muito poderosos. E também tem os últimos 250 anos, a partir principalmente dos Estados Unidos, mas também Suécia, Inglaterra, esse movimento missionário do qual faz ter crentes por todo lado, Ásia, África, América Latina. Então tem muitos momentos da história assim, grandes, abençoados, ao longo desses séculos todos. E a gente sempre vai associar avivamento com o livro de Atos. E a gente costuma também associar avivamento numa região inteira. No meu país, vai ter o avivamento no meu país, no meu estado, na minha denominação. Mas eu queria dizer para você que é possível uma pessoa estar avivada e o resto do mundo não está avivado. Então nós estamos falando aqui de avivamento. Não quer dizer que está garantido para o estado inteiro,
Não quer dizer que está garantido para o país inteiro, mas independente do que vai acontecer num estado inteiro, num país inteiro, numa denominação inteira, a gente pode viver uma vida avivada. Uma vida avivada, e que seria muito bom que se fosse para o país inteiro, que seria muito bom que fosse para todos os países do mundo, mas pelo menos na nossa vida, pelo menos na nossa vida. Quando é que começa o avivamento? Geralmente as pessoas vão orando por avivamento, vão presumindo o que vai acontecer através da minha igreja para o mundo todo. Eles querem que seja no país inteiro, e nada disso está errado. Estamos falando de fatos históricos ao nosso redor, que esse é o entendimento geral, conforme nós vemos, conforme nós percebemos. E as pessoas vão orando por avivamento, eu quero avivamento, eu quero avivamento. E mesmo que eles não estejam orando muito certo, é muito bom que eles orem por avivamento, porque a Bíblia já diz também que a gente ora meio errado. Não é verdade? Romanos diz que a gente não ora como deveria orar, e o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis por nós, porque a gente acaba orando meio torto, a gente acaba orando de uma maneira egoísta, a gente acaba orando pensando só em nós, e para resolver nossos problemas, e às vezes não entendendo a oração de Jesus, não é? Que é uma pauta de Deus para a nossa oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, não é pedido pessoal. Reconhecer que Ele está no céu soberano não é pedido social, é pessoal. Venha o teu reino também não é pedido pessoal. Seja feita a tua vontade na terra como no céu, também não é pessoal, mas está implícito aí, faça na minha vida. Como é feito no céu, mas de qualquer maneira é um pedido geral. Pão nosso de cada dia nos dá hoje é um pedido pessoal, e vai aí, perdoa as nossas dívidas, é um pedido pessoal, como nós também perdoamos aqueles que também pecaram contra nós. Não nos deixe cair em tentação, é um pedido pessoal, mas coletivo, na primeira pessoa do plural. Esses pedidos são muito importantes. E geralmente a gente está orando por avivamento, e orando por isso, orando por aquilo, e possivelmente não estamos orando muito certo por causa do pecado no nosso coração. A gente tem de ser egoísta e pensar somente em nós mesmos, e não pensar no reino de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus. A gente vai orando mais a partir das nossas agonias, do que realmente a partir da vontade de Deus, do plano de Deus. Mas mesmo orando errado, não orando muito certinho, você quer saber? É muito bom orar, porque o Espírito Santo vai corrigindo, o Espírito Santo vai intercedendo, e no processo de orar, Deus também dá entendimento, dá sabedoria, vai também iluminando a Bíblia diante de nós, Ele vai acertando as nossas atitudes, as nossas perspectivas, expectativas. Se a gente orar, mesmo não orando muito certo, porque ninguém aqui é perfeito, é muito bom orar, e Deus vai abençoando, vai consertando, vai dando entendimento, tudo isso é muito bom. E quando nós oramos por avivamento, e talvez não estamos orando 100% certinho, eu queria dizer que, independente do mundo ao redor, porque a gente não consegue ser responsável pelo mundo ao nosso redor, nem mesmo pela nossa família, e nem mesmo pelos nossos filhos. Nossos filhos crescem e tomam decisões, e às vezes nós não gostamos das decisões. Achamos que as decisões estão indo até para o caminho errado, mas de repente eles cresceram. Pai, você não manda mais em mim. Você não manda mais em mim. Eu vou fazer o que eu vou fazer. E você é um adulto. É seu filho, mas é um adulto. Então, de repente, nós não controlamos o Estado, o país. Nós não controlamos a mídia. Nós não controlamos. Mas, independente de qualquer coisa, se o mundo vai mudar, não vai mudar, se o país vai mudar, não vai mudar, a gente pode ter uma vida avivada, porque a gente responde pelas nossas vidas. Desejar avivamento é bom. Eu diria que mais importante de começar nessa igreja, naquela igreja, na outra igreja, precisa começar em nós. A gente pode ter uma vida avivada e não importa o mundo ao redor. E às vezes as pessoas começam a culpar o mundo ao redor, porque aqui não está avivado, ali não está avivado, não tem importância nenhuma, porque eles vão responder por eles. Nós temos que responder por nós. Eu posso ter uma vida avivada.
E a pergunta é, quando começa o avivamento? Minha sugestão é, primeiro, você pode orar por avivamento, podemos orar por avivamento, mas o mais importante na lista não é orar por avivamento, é orar para amar a Deus. Porque as promessas de Jesus são muito reais, eu quero ler algumas delas, que tem tudo a ver com o avivamento. João 14, 21. Esses dois versos que eu vou ler, eu falo para vocês que eu tenho decorado, eu falo para mim mesmo durante o dia, esses versos, eles são muito importantes. João 14, 21. Não sei se vai ter transmissão ali na tela, não vai ter. Está suspenso transmissão na tela. Então você lê aí na sua Bíblia, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que é isso aqui, se isso aqui não é avivamento? Avivamento, nós falamos de avivamento quando no livro de Atos Deus está operando, Deus está se manifestando, mas Jesus disse, eu vou me manifestar a Ele. Agora nós não estamos falando de avivamento na nação, no país, no estado, na denominação, nós estamos falando de avivamento na nossa vida. Eu me manifestarei a Ele, e se não tiver avivamento no país, pode ter na nossa vida. Se você lembrar de Elias viveu nos dias do rei Acabe, tem coisa que a gente não entende, né? Evidentemente que ele foi arrebatado aos céus antes de Acabe deixar de ser rei, mas Acabe foi rei durante 22 anos, talvez uns 17, 18, perseguindo o profeta Elias. Aquele problema não acabava nunca, mas o profeta Elias, ele era ungido e do Senhor. Ele tinha avivamento. As 10 tribos do norte não tinham avivamento. Havia mais 7.000 que não se dobravam a Baal, que eram servos do Senhor. Então havia mais crentes do que Elias. Mas você podia dizer, Elias era ungido. E o resto da nação, nem tanto. Então, independente se o avivamento vai ser aqui, vai ser ali, vai ser acolá, na denominação, no país inteiro, nós precisamos desejar avivamento na nossa vida. Jesus disse, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Essa é a promessa de Jesus, eu me manifestarei a Ele. Se Jesus se manifestar a cada um de nós, do jeito que Jesus é, sobrenatural, um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, se a hora que Ele se manifesta é avivamento. A hora que Ele se manifesta é avivamento. A gente deve desejar que Jesus esteja sempre se manifestando a nós, porque se Ele se manifestar a nós, é avivamento. E se não tiver avivamento no Brasil, vai ter na nossa vida. E se não tiver no estado, vai ter na nossa vida. E se não tiver nas igrejas, ou na igreja, ou nas igrejas, na denominação, vai ter na nossa vida. De tal maneira que não dá para dizer, não está tendo avivamento. Bom, então também não está tendo na sua vida. Se também não está tendo na sua vida, é a hora que a gente precisa parar e perguntar, será que eu tenho amado o Senhor? Amar o Senhor é desejar a presença dEle, a santidade dEle, expressa nos mandamentos dEle. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Significa que falta de manifestação de Jesus é falta de amor a Jesus. Falta de manifestação a Jesus é falta de intimidade com Jesus, é falta de obediência, é falta de desejo de Deus, da sua presença e da sua santidade. Isso aí cada um responde por si mesmo.
E às vezes as pessoas gostam de culpar, ei, não tem avivamento no Brasil, ei, não, talvez não tenha mesmo, ei, não tem aqui na igreja, não tem no Vale, não tem no Brasil, não tem não sei aonde, pode ser que não tenha mesmo, mas nós respondemos por nós não respondemos pelos outros. Então a nossa na oração tem que ser, Senhor, eu quero amá-lo. Amar é amar a presença de Deus, a santidade de Deus, e com temor no coração, amar a obediência aos mandamentos. Os mandamentos estão ligados à santidade. A santidade está ligada ao temor de Deus. Santidade que nós queremos ter é porque tememos, porque amamos, queremos andar com Deus. E quando a gente pode fazer isso de maneira muito individual, na nossa vida de oração, e Jesus disse, eu me manifestarei a ele. Pode ser que essa manifestação vai ser que nem no livro de Atos, mas pode ser que ela vai ser meio diferente, e ela também é muito importante. Eu lembro que quando eu devia ter uns 6 anos de idade, meu pai morreu quando eu ia fazer 7 anos, e antes da gente viajar lá de Sertãozinho, cidadezinha ao lado de Ribeirão Preto, Sertãozinho parece finzinho do mundo, mas é uma cidade muito industrializada e muito rica. Essa região ao redor de Ribeirão Preto é um lugar muito poderoso do estado de São Paulo. E a gente nos mudamos para São Paulo, é uma longa história. E um missionário americano visitava a minha família, nunca via ele visitando, porque estava brincando na chácara que era muito grande, eu tinha só 6 anos, né? Eu ia fazer 7 anos de idade. Mas eu lembro que o dia que, com 6 anos de idade, antes da gente vir com um caminhão de mudança para São Paulo, minha família parou na casa do missionário americano. Eu quero dizer para você que quando eu entrei naquela casa, eu senti um negócio diferente. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido, um ambiente diferente que eu nunca tinha sentido. Eu tenho 64, eu lembro até hoje. Eu me manifestarei a ele. É a presença de Deus em nós, pode ser percebida pelas pessoas. A sabedoria de Deus em nós pode ser percebida. As orações respondidas. A mansidão de Deus pode ser percebido. Se nós amarmos o Senhor, na vontade de ter a presença dEle, na sua santidade, conectada com os mandamentos. Desejo amar a Deus, andar com Ele, na santidade dEle, na luz da obediência aos mandamentos. Ele disse, meu Pai o amará, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Talvez vai ser uma manifestação branda, de presença, de paz, de alegria, de ambiente que muda quando aquele crente que ama a Deus entra no ambiente, quando ele fala, quando ele aconselha, quando ele ora. A presença de Deus transborda. Isso é avivamento. Eu me manifestarei a Ele. Oh, mas a igreja está morta, o país está morto, o mundo está perdido, a internet. Eles vão responder por eles. Nós respondemos por nós. Nós respondemos por nós. O avivamento começa, estou respondendo aqui não a data, mas o avivamento começa quando nós amamos a Jesus. Tem outro verso, está muito ligado ao avivamento, é o mesmo capítulo, verso 23. É outro que eu tenho decorado, e acho que vale a pena decorar esses 2 versos. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou se Deus fizer morada em nós, é avivamento, irmão. Se a presença de Deus estiver em nós de maneira transbordante, é avivamento. Se a transformação de Deus estiver em nós, é avivamento. Se a santidade de Deus estiver em nós, considerando a nossa natureza pecaminosa que luta contra o Espírito, considerando nossos impulsos pecaminosos, se Deus fizer morada em nós, se tivermos quebrantados para ter uma vida de confissão de pecados, se tivermos quebrantados para desejar Deus e a presença de Deus, e se formos morada mesmo de Deus, isso é avivamento. Isso é avivamento. Oh, mas o mundo está perdido, e o Brasil não tem avivamento, e não sei o quê. Oh, mas a gente não vai responder por eles, nós vamos responder por nós mesmos.
Não terá avivamento sem amar a Deus. Não terá avivamento sem amar Jesus. Não terá avivamento sem santidade. Não terá avivamento sem que nós queiramos ser íntimos do Senhor, e Ele se manifesta a nós, porque nós o amamos, guardamos os seus mandamentos, andamos com Ele, e Ele se manifesta a nós, e Ele faz morada em nós. Ou a pessoa que estiver com Jesus se manifestando e fazendo morada, ele está no avivamento. Pode ser que a família dele não esteja, a igreja dele não esteja. Ei, também muita gente não estava, mas aonde Elias estava tinha avivamento. Eu estou falando de avivamento em primeiro lugar nas nossas vidas, porque nós respondemos por nós. Todo mundo quer ter a unção de Elias. Às vezes eu fico em dúvida se eu quero ter a unção de Elias. Eu quero ter e não quero ter. Porque Elias tinha a unção de Elias e Acabe não parava de perseguir ele. Depois Jezabel queria matar ele e tudo mais. Mas ter a unção de Elias é meio complicado. Jesus disse que João Batista tinha a unção de Elias. Mas ele foi criado no deserto da Judeia. Eu já passei pelo deserto da Judeia. Ninguém quer morar em deserto. Você vê um beduíno aqui, um beduíno ali, um beduíno lá, por mais que Israel seja desenvolvido, deserto da Judeia é deserto da Judeia. É só você ver as imagens na internet do que é o deserto da Judeia. Então, não é legal morar no deserto, mas João Batista morava no deserto da Judeia. E o pessoal pensa que ele morava não muito longe das cavernas ali de Curã, não temos muita certeza, mas ele vivia no deserto, ele tinha unção de Elias. Jesus disse que ele tinha unção de Elias. Lá no Sinédrio, um prédio ao lado do templo, com 2 andares, onde reunia os 71 líderes para assuntos religiosos, onde tinha o sumo sacerdote Caifás, quando João Batista já tinha mais de 30 anos. Mas lá no Sinédrio, por exemplo, lá não tinha unção de Elias, lá não tinha avivamento. Nos fariseus também não tinha avivamento. Os fariseus se vestiam com roupas de religiosos, tinham os filactérios, tinha a franjinha deles e tudo mais, tinha as orações deles, os dízimos deles, tudo deles, mas eles não tinham avivamento. O avivamento estava na vida de João Batista no deserto. E nós estamos falando aqui de um avivamento que não está escrito que João Batista fez milagres, ainda que eu acredito que tenha tido milagres, mas não foram escritos. Mas uma coisa que foi escrita: quando João Batista abria a boca, as pessoas eram tão impactadas que a nação ia até o deserto ouvir João Batista. E João Batista foi tão impactante que, num determinado momento, as pessoas tinham certeza que ele que era o Messias. E ele dizia: não, não sou eu, ele está para se manifestar, eu sou a voz que clamo no deserto. Mas quando ele falava essas palavras tão normais, mas elas impactavam espiritualmente de tal maneira que um falava para o outro, falava para o outro, falava para o outro, e a nação ia no deserto ouvir João Batista. Isso é avivamento. Quando a presença de Deus da pessoa transborda e vai tocando, e vai tocando, e vai tocando, e a nação ia até João Batista. Mas ter avivamento parece que é meio perigoso, porque ele morreu decapitado. Porque quando você começa a pregar a palavra de Deus com unção, você também não vai nivelar por baixo, você também não vai só prometer vitória, os alvos vão ser alcançados. Você vai dizer que também tem aflições nesse mundo, que tem que perseverar, porque os servos de Deus na Bíblia estão cheios de Deus, mas estão cheios de problema também. Quer seja José na prisão, quer seja Moisés, não tem um ali que não tem perrengue, é um atrás do outro. É um atrás do outro. E João Batista morreu decapitado, ele morreu na hora certa, porque ele tinha que morrer e Jesus avançar para Galileia, porque ele era o precursor, ele não era o Messias. Ele morreu na hora certa. Não quero julgar ninguém, muito menos João Batista. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Então não quero julgar João Batista, mas ele foi falar para o governador que vivia em adultério, deu no que deu, né? Deu no que deu, né? Não estou julgando João Batista, mas eu quero dizer que no Sinédrio, em Jerusalém, não tinha avivamento. Mas João Batista tinha avivamento. Quando ele pregava, impactava. É isso que eu estou dizendo de avivamento.
Olha, para de culpar o mundo, para de culpar as igrejas, para de culpar os ministérios. Avivamento começa na nossa vida. Não estou dizendo quando a data, mas eu posso dizer quando amamos a Jesus. Quando fazemos a vontade de Deus. Quando queremos estar na presença de Deus, na santidade de Deus. E quando nós não deixarmos os ataques do inimigo macular o nosso pecado com ressentimentos, mágoas, ódios, quando estivermos uma vida de quebrantamento e de obediência. E eu vou te falar, e é difícil ser discípulo de Jesus, eu vou falar a verdade, o negócio é difícil. Não vem falar que é fácil, não, que é difícil. Jesus falou, ama os inimigos. Ah, não, Senhor, pelo amor de Deus, já está difícil de amar, às vezes meu irmão, minha mãe, às vezes tem umas brigas na família, né? Já está difícil de amar quem é sangue do meu sangue, quanto mais inimigo. Então não é fácil. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, envolve amar o inimigo, envolve amar o próximo, envolve orar por aqueles que nos aborrecem, envolve abençoar quem nos amaldiçoa. E dá nos nervos, né, gente? Quando a pessoa te amaldiçoa, dá nos nervos. Mas Jesus disse, abençoa aquele que te amaldiçoa. Ninguém está falando aqui que é fácil. Mas se nós amarmos o Senhor, desejarmos a palavra do Senhor, Jesus disse, me manifestarei a Ele. Ele não falou à nação toda, ao país todo. Ele disse, eu vou me manifestar na vida daquele que me ama. Eu vou fazer morada na vida daquele que me ama. A gente não tem nada que ficar se sentindo culpado pela realidade da família, do Estado ou nada. Se depender de nós, vai melhorar. Mas eles também são adultos, vão tomar as decisões dele. Só que nós temos que levar a nossa decisão a sério. Nossa decisão séria, amar a Deus e andar nos caminhos de Deus e fazer a vontade de Deus. E Jesus disse que não é fácil. Se tem uma coisa que Jesus fez, ele não nivelou por baixo. É pela graça de Deus, Deus nos perdoa e nos salva por Jesus, mas ele não nivelou por baixo. Jesus deixou claro que o critério é elevado, e a gente tem dificuldade com esse critério, mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado e o Espírito Santo nos ajuda, mas ele não nivelou por baixo. Outro verso muito importante em João 8,31, João 8,31, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. 32, conhecerão a verdade os libertará. Jesus não nivelou por baixo. Ora, claro que Jesus ia atrair multidão. Se a pessoa resolve andar em cima da água, irmão, vai atrair multidão. Se a pessoa resolve ressuscitar mortos, vai atrair multidão. Se a pessoa pega 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, se eu não estou enganado, e sai multiplicando isso aí, vai atrair multidão. Tanto é que a multidão foi atrás dele depois do milagre da multiplicação de pães. Se ele expulsar tudo quanto é demônio, que ninguém estava conseguindo expulsar, inclusive os gadarenos, claro que ia dar multidão atrás dele. Se ele curasse o cego, o aleijado, o paralítico, instantaneamente, paralítico de nascença, cego de nascença, claro que ia dar multidão atrás dele. Ele não nivelou por baixo. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Não é só vir atrás de mim por causa de milagre, por causa de uma situação. Em João 6, então, é bem forte. A multidão vai atrás de Jesus. E ele falou, vocês estão atrás de mim porque comeram e se fartaram. Vocês estão querendo que eu continue fazendo milagre de comida? Não vou fazer. Vocês estão atrás de mim por causa de cesta básica? Não vai ter. Eles entenderam claramente o recado. E eles estavam pensando que Jesus é só um profeta, né? Então, mas Moisés mandou o maná e durou 40 anos. Falou, não foi Moisés que deu o maná, foi meu pai. E o meu pai me enviou. Eu não sou aquele maná, eu fui simbolizado pelo maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida para vocês. Mas se vocês estão querendo cesta básica, não. Milagre constante de alimentação, não. Eu estou aqui para dar a mim mesmo por vocês.
Aí eles começaram, não é o filho de José? Aí Jesus falou, daqui a pouco vocês vão dizer, né? E aí conversa foi, conversa vem. Jesus não arredou o pé, não fez milagre nenhum, não deu cesta básica para seu ninguém, manteve a linha dura ali. No final de João 6, todo mundo abandonou Jesus, porque eles estavam ali atrás de milagre, eles estavam ali atrás de interesse, mas eles não queriam ser discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Só queriam o milagre. Não queria Jesus, não queria o Salvador, não queria a vida mudada, não queria a vida transformada. Aí Jesus falou para os discípulos, vocês também vão me abandonar? Aí Pedro disse, só o Senhor tem palavras de vida eterna, nós não vamos abandonar. Só sobrou aqueles 12 que a gente sabe que era 11, né? Que Judas Iscariotes não se converteu, só sobrou 11. Mas ele não abaixou o critério. Ele deixou claro que para ser discípulo dele tem que permanecer na palavra dele. A palavra dele é difícil, a palavra dele não é muito fácil, mas aquele que ama o Senhor vai guardar os seus mandamentos. Será amado pelo Pai, será amado pelo Filho, e Jesus disse, eu me manifestarei a ele. Ele não abaixou o critério. Só que a gente sabe que o critério é elevado, então a gente fala para o Senhor, se o critério é elevado, então vamos conversar aqui. Em princípio, eu não amo os inimigos. Mas o Senhor pode sim perdoar os meus pecados e me ajudar com o Espírito Santo. Em princípio, está difícil de orar, tem dia que está difícil de orar por nós. Quanto mais por aqueles que nos aborrecem. Ai, Senhor, vou pegar o sapato e tá na cabeça daquele que me aborrece. Ainda tem que orar por mim. Na nossa humanidade, essas coisas são difíceis. Mas o sangue de Jesus nos perdoa os pecados e o Espírito Santo nos ajuda. A gente tem que pelo menos desejar amar a Deus, que quando nós amamos a Deus, a sua santidade, a sua presença, e o tememos para escolher a obediência com a ajuda do Espírito Santo, ele disse, eu me manifestarei a ele, e eu farei nele morada. Isso é avivamento na vida da pessoa. E se a pessoa está sem avivamento, é o problema dela. Agora não pode as pessoas estar sem avivamento e ficar pondo culpa no outro. A gente pode ter avivamento na nossa vida, independente de qualquer coisa. É uma questão de andar com Deus, e Jesus não deixou por baixo, ele não nivelou por baixo. Tem que permanecer na minha palavra, tem que pegar a sua cruz, que era uma execução no Império Romano, tem que matar a si mesmo, negando a si mesmo, andar comigo, e a gente já sabe que a gente nega, e tem que negar com a ajuda do Espírito Santo, e tem que pedir ajuda, mas tem que querer, eu vou negar a mim mesmo. Era para eu ser inimigo de tal pessoa, mesmo assim eu vou perdoar tal pessoa. Talvez não dá para eu ser tão amigo, porque a outra pessoa nem quer ser muito amiga, nem quer conversar, mas eu pelo menos não vou ficar com o coração cheio de ódio. Eu vou perdoar, pronto, e acabou, porque essa é a vontade de Deus. E conforme nós andarmos com o Senhor, ele disse, eu me manifestarei a ele, eu farei morada. Isso que é avivamento. Se Jesus se manifestar, se o Senhor fizer morada, nós estamos no avivamento. A gente pode estar no deserto sozinho, que nem João Batista, está no avivamento. Tu podia estar no Sinédrio, nas reuniões religiosas de Jerusalém, não estava no avivamento, porque começa na nossa comunhão com Deus. Isso que é aí que começa, a nossa comunhão com Deus. Todo mundo conhece aquelas irmãs de oração, aquelas vozes de oração, não é verdade, que impactaram famílias inteiras. Na simplicidade daquela avó que não estudou teologia, que não escreveu livro nenhum, mas amava o Senhor. O pastor Rogério sempre fala da avó dele, né? Que foi evangelizando ele fala também que ele deu muito problema, mas isso é problema dele, esse problema que ele deu, ele que conta para vocês, não sou eu que vou contar, mas o pastor Rogério disse que deu muito problema para a família, mas ele tinha uma avó que orava. Um dia ele teve encontro real e pessoal com Jesus. Numa outra ocasião ele foi cheio do Espírito Santo, liberto lá da situação que ele precisava ser liberto. E como o Senhor tem usado o pastor Rogério por essa experiência real e pessoal com Jesus, de uma vida mudada, de uma vida transformada, de um coração quebrantado. E o Senhor disse, me manifestarei a ele, farei nele morada. E ele não abaixou o nível. E tem mais.
essa parte ruim. Jesus disse, ainda dá para perceber. O nível é esse e não se enganem, dá para perceber. Mateus 7,16, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Mateus 7,16. Mateus 7,20, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão, quem entra no reino dos céus. Ei, dá para perceber. E nós estamos nos dias, eu acho que isso aqui é horroroso o que eu vou falar, mas é um fato histórico, né? Estou falando de fato histórico, não estou falando de coisa legal. Nós estamos nos dias da internet, não é, das redes sociais. Nós estamos nos dias que quando tem um escândalo que numa igreja lá, que só aquele povo saberia, agora vai para a internet, gente, eu não sei quantos milhões estão sabendo daqueles escândalos. E é um escândalo atrás do outro. Coisas horrorosas, nós estamos falando da nossa humanidade, que nós não temos 100% de santidade, ninguém está falando isso. Estou falando de coisas horrorosas, que a gente nem precisa mencionar, que está lotado aí na internet. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Porque parece que permanece na palavra de Jesus, mas não permanece. Parece que faz a vontade de Deus, mas não faz. Porque tem coisas, evidentemente, que são desonestas, ou que são corruptas, ou que são mentirosas, ou que são escândalos de infidelidade conjugal, de casamento e coisa e tal, e tantas outras situações, de enriquecimento pessoal, de coisas assim, tudo tortas. Então, isso tudo, Jesus, dá para saber que não permanece na minha palavra, mas pode ter título de pastor, de missionário, de apóstolo, de reverendo, de sei lá o quê, de escritor de livro, mas dá para saber. Pelos frutos os conhecerão quem entra no reino dos céus. E dá para saber que não teme a Deus. Poderá ter caído como o rei Davi, mas se for do Senhor, vai se arrepender e vai falar que pecado é pecado, e vai dizer, olha, eu preciso de restauração, estou caminhando para a restauração, eu pequei, não vai ficar fingindo, não vai ficar acusando os outros, vai se humilhar, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é ser servo de Deus, não é ser perfeito. Não é ser perfeito, mas ter o coração quebrantado, ajuda do Espírito Santo. E se por acaso pisar na jaca mesmo, pisar na jaca que nem rei Davi, deu as pisadas de bola dele, mas se arrepende e volta para Deus. Ficando na coisa errada, se justificando, pelos frutos os conhecereis. Os conhecereis se eles estão no meu critério ou não estão no meu critério. Se eles têm coração quebrantado, se não têm coração quebrantado. O salvo, ele tem que ter o fruto da luz. Efésios 5:9, esse é um capítulo muito rico, que Paulo está fazendo a comparação entre obras das trevas e a vida da luz. Nós não vamos ver o capítulo hoje. Ele está pegando no pé dos Efésios, que diziam que eram crentes, mas estavam nas obras das trevas. No 5:9 ele diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós estamos falando aqui que o avivamento está ligado aos mandamentos de Jesus, está ligado a amar a Deus, está ligado a permanecer nas palavras do Senhor, que é igual aos mandamentos do Senhor. Disse que o avivamento tem essa conexão. Outra maneira de falar que permanece na palavra, ou que ama o Senhor e obedece os mandamentos, se ele tem o fruto da luz. O fruto da luz, Efésios 5:9, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, irmão, é o contrário de maldade. Quando o crente está dominado por maldade, para fazer maldade, ele não tem fruto da luz. Ele não está nas palavras de Jesus, ele não tem avivamento, ele está morto espiritualmente, e ele não vai dar fruto espiritual, porque ele está dominado pela maldade. Fruto da luz tem a ver com bondade, justiça. Quando o crente está na injustiça, e olha que isso aí pega, viu, irmão? Principalmente quando morre o pai e a mãe, vai dividir a herança. Ai, ai, ai. Os crentes daquela família começam um querer dar a rasteira no outro.
Bondade é o contrário de maldade. Justiça é o contrário de justiça. Aquilo que é do seu irmão é do seu irmão. Não pode querer, na herança, dar uma tapeada e ficar para mim. Justiça é justiça. Os pais morrem, os irmãos vão lá pegar o jogo de pratos da minha mãe. Vai lá, rapa a casa inteira. E os outros irmãos ficam sem nada. Então parece fácil. A vida é assim, irmão. O fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Verdade é o contrário de mentira. A gente tem que levar isso aqui muito a sério. Jesus, sabe, no Velho Testamento você podia jurar. Tem até cerimônia de juramento. Você podia fazer votos a Deus com juramento. Não está na Bíblia. Jesus falou, eu não quero juramento nenhum. Meu discípulo não vai jurar. O sim do meu discípulo vai ser sim, e o não do meu discípulo vai ser não. Não precisa jurar. Precisa falar a verdade sempre. O sim tem que ser sim, o não tem que ser não, e verdade é o contrário de mentira. Quando a verdade está precisando de um juramento, eu juro, e nem precisa. Porque se ora você fala a verdade quando jura, quando você não jura, não tem muita certeza, e nem precisa falar nada. O crente verdadeiro vai ser sim, sim, vai ser não, não. Vai ter transparência. É permanecer nas palavras do Senhor. E Jesus disse que o critério é elevado, e Jesus disse que não fica impressionado com fingimento. Ele disse que também ninguém vai escapar. Não tem nada oculto que não será revelado. Tem 3 ministérios que nós somos assim impressionados. E às vezes impressionados demais e nos deixamos levar por imaturidade. São 3 ministérios. Profecia. Falar que tem um profeta não sei aonde, os crentes fazem fila para receber profecia. Esse é um ministério que impressiona muito. Talvez seja de Deus, talvez não seja, mas falou que a profecia, os crentes fazem a fila, vai pôr na cabeça lá para não sei quem pôr a mão. Eu sou bem criterioso com esse negócio aí. O Espírito Santo está em mim, Deus precisa estar falando comigo, para eu mais ou menos entender se é profecia de Deus. Isso é uma longa história, e já vi tantos escândalos com profecias que não eram profecias, mas que nos impressiona muito, assim, o meio evangélico é profecia. O outro que impressiona muito é milagre. Então, falou que está tendo milagre, o povo faz fila e tal. E outro que impressiona muito também é libertação de demônios. Esses 3 são os que mais impressionam. Jesus usou esses 3 para dizer que não está garantindo nada. Parece que é profeta, mas pode ser que não seja. Parece que teve cura, mas parece que não teve. Parece que tem libertação, mas talvez não teve. Critério é santidade do Senhor. Permanência na palavra do Senhor. Esses ministérios podem ser do Espírito Santo, mas também podem ser que não sejam. Por isso Jesus disse em Mateus 7:21, forte, hein? Jesus não abaixou o nível e falou que não escapa um também. Se tiver com fingimento, não vai escapar um. 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Ministério de profecia. Em seu nome nós expulsamos demônios? Ministério de libertação. Em seu nome não fizemos muitos milagres? Ministério de milagres. Ou não tem ministério que mais impacta crente do que profecia, milagre e libertação. Ele disse, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que diz eu tinha um ministério de profecia, eu tinha um ministério de libertação, eu tinha um ministério de milagres, nem todo entrará no reino dos céus. E eles vão dizer assim, Senhor, mas nós não fizemos isso tudo em teu nome? Jesus disse, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou praticam a iniquidade. Então, a pergunta aqui, quando começa avivamento? Não estou dando a data, estou dando as condições. Não começa com o ministério de profecia, que às vezes nem profecia é. Não começa com o ministério de libertação, que às vezes nem libertação é.
E nem começa com milagres, que talvez nem milagre seja. Evidentemente que tem milagres, profecias e libertação por parte do Espírito Santo. Evidentemente que Jesus disse, se eu expulso demônio pelo Espírito Santo, está lá em Mateus 12, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo é porque o reino de Deus chegou. Evidentemente que tem um poder, a unção do Espírito Santo para libertação, profecias e milagres, está na Bíblia. Tem. Mas só que o avivamento não começa com essas manifestações que parece que são, porque talvez não sejam. Começa com aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém guarda a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Aí está o avivamento, comunhão pessoal com Deus, Jesus faz morada, Jesus manifesta, mas nós estamos vivendo um avivamento. Esse é o problema das demais pessoas. A gente pode ter uma vida avivada, se o dilúvio estivesse vindo, e por acaso um juiz ia morrer todo mundo, a gente podia entrar na arca se estivéssemos em comunhão com Deus. Se tantos judeus que se mantiveram nas idolatrias e não puderam entrar, e nas murmurações, não puderam entrar na terra prometida, a gente podia ser um dos que ia entrar. A gente podia ser Josué e Caleb. Porque não é questão de título, é questão de amar a Deus, e querer amar a Deus, e a santidade de Deus, e andar com Deus. Aí Jesus manifesta, aí o Senhor faz morada, independente do mundo ao redor. Esse negócio de ficar pondo culpa nos outros, chega. As igrejas estão mortas, o meio evangélico, o mundo está perdido, a iniquidade está crescendo. Ei, Jesus continua fiel. Aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Se alguém guarda a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos morada nele. Jesus continua fiel. Deus continua fiel. O nosso relacionamento pessoal com Deus tem que ficar firme e forte. A gente pode ter uma vida avivada quando o resto do Brasil não está. A gente não tem responsabilidade por tudo, nem pela vida dos outros, como eu disse, nem pela nossa família. Eles vão crescendo e vão tomando as suas decisões, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Podemos andar com Deus, ser cheios de Deus, impactarmos as pessoas ao nosso redor, porque Deus está em nós, a presença de Deus está em nós, e nós amamos a Deus, e nós queremos a Deus, e nós dependemos de Deus, e andamos com Deus. E se tiver muitos escândalos no Brasil, eles vão responder para Deus. O Senhor Jesus até nos proibiu de ser juízes. A gente tem que julgar situações para a gente tomar decisões. Tem que ter discernimento. Isso é do Senhor, não é do Senhor, é da palavra do Senhor, não é da palavra do Senhor. Esse julgamento a gente tem que fazer. A gente não pode entrar em fria. Mas julgar a vida do outro não é o nosso problema. Quem vai julgar o coração do outro é Deus. Quem vai julgar as ações da pessoa é Deus. Quem vai dizer se ele é certo ou não é Deus. Quem vai dizer se ele dizia Senhor, Senhor e era crente mesmo, e dizia Senhor, Senhor e não era crente, é Deus que vai julgar. Nós não temos que julgar ninguém. Temos que julgar circunstâncias, são bíblicas, não são bíblicas, ensino é bíblico, não é bíblico, ética é, não é, está nas escrituras, não está nas escrituras, para a gente não entrar em fria. Esse juízo à luz das escrituras temos que fazer para não entrarmos em fria. Julgar a vida do outro, as ações do outro, o coração do outro, não é o nosso problema. O problema, quem vai julgar é Deus. O juiz de todas as coisas é Deus. O avivamento começa quando nós queremos amar a Deus, andar com o Senhor, na santidade do Senhor, na obediência dos mandamentos, sabendo que os critérios de Jesus são muito difíceis. Dava vontade de falar, mas o senhor acha que não dava para odiar o inimigo nem um dia? Pelo menos um dia, ficar com muita Os critérios de Jesus não são fáceis, mas o sangue do Senhor nos purifica dos pecados e o Espírito Santo nos fortalece. A gente tem que estar preocupado, irmão, em primeiro lugar, com o avivamento em nossa vida. E parar de culpar os outros, culpar o mundo ao redor,
ficar com o dedo acusador. Ah, está morto, 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 problema, problema, problema. O juiz é Deus. Nós temos que querer estar com Deus, amar o Senhor. E a gente pode ter uma vida muito abençoada, quem sabe até transbordando a presença de Deus, como naquela minha experiência. Eu só fui me converter com 14 anos, mas com 6 anos de idade eu podia dizer que tinha uma coisa diferente na casa do missionário americano. Tinha uma sensação de paz, de mansidão, assim, na casa do missionário americano, de impactar a minha vida. Eu sempre lembrar, eu sempre tive vontade de já encontrar esse missionário americano, já fiz contato com a igreja, as décadas foram passando, quem estava lá nem sabia quem era esse missionário que estava lá nos anos 60, né? Porque eu estou falando aí de 1967. Ninguém sabia mais desse missionário quando eu tinha 6 anos de idade, mas eu nem sei se ele está vivo, possivelmente já teria morrido, mas eu tentei localizar esse missionário americano para ter um contato com ele, mas nem a igreja sabia mais quem era o missionário americano, mas a presença de Deus no lar dele foi muito diferente. Quem quer orar por avivamento? Amém? Levanta a mão aí. Para permanecer nas palavras de Jesus, tem que ler a Bíblia. Começa com o Novo Testamento. Então pega aqui você lê pelo menos uma vez nos próximos 3 meses, recebe um folheto aí. Se você vai amar Senhor e permanecer nas palavras, Ele vai se manifestar e fazer morada em você, vai responder as orações. Então você pega um e pega o outro, porque você vai registrar como é que Ele vai manifestar na sua vida. E esse outro aqui, quais são as palavras dele. Quando você estiver lendo a Bíblia, não leia como um livro normalzinho, não. Ele é um livro diferente. Antes de ler o texto, você ora a Deus: Pai, em nome de Jesus, me ensina pelo Espírito Santo. Você vai ler 2 capítulos, parece que não aconteceu nada. No dia seguinte você vai orar: Pai, pelo Espírito Santo. Você lê mais 2, parece que não aconteceu nada. Você vai lendo e orando. Nas situações da vida, os versos vão saltar na sua memória. Porque Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, o Espírito Santo mora em nós, Ele nos ensinaria e nos guiaria. Naquele momento que parece que você está sozinho, o Espírito Santo vai te lembrar dos versos. Ele vai te guiando, Ele vai te ensinando, Ele é um professor dentro de você. Ele é um guia dentro de você. É uma coisa espiritual invisível. E assim o Senhor vai moldar você à luz das Escrituras, e o Senhor vai se manifestar a você, vai fazer morada em você. Amém? Então eu falo, quem quer avivamento? Então pega os folhetinhos, pega os impressos aqui para você ler a Bíblia, e vamos orar para Deus nos agraciar, porque é muito fácil pregar, irmão. O difícil mesmo é viver tudo que eu acabei de pregar. Tudo que eu acabei de pregar que é bom para você, é bom para mim. É difícil para você e é difícil para mim. Então vamos ficar em pé. Eu não vou pedir para todo mundo vir aqui à frente, não. O irmão que está em casa fica em pé também. Fala, levanta a mão, você levanta a mão aí na sua casa também. Vamos orar. Vamos abaixar as cabeças. Enquanto eu estiver orando, eu vou pedir que você faça a sua oração pessoal. Fala, Senhor, eu quero avivamento sim, mas talvez o avivamento não comece mesmo orando por avivamento, começa orando por santidade, por amar o Senhor, amar a Tua palavra. Faça a sua oração: eu quero amar o Senhor, eu quero amar a Tua palavra, eu quero amar os Teus mandamentos, eu quero ser como o Senhor é e como o Senhor quer que eu seja. Seja sincero: Senhor, mas é difícil, hein? Negócio de amar inimigo, esse negócio é difícil, orar por aqueles que nos aborrecem, isso não é nada fácil. Abençoar quem nos amaldiçoa, essas coisas são difíceis, Senhor amado. Nos ajuda, me ajuda dando a inclinação interior de me deleitar na Tua presença, me deleitar nas Escrituras. Faça sua oração, você fala: Senhor, Espírito Santo, me ensina, me guia a verdade. Eu vou ler a Bíblia.
mas o Senhor precisa me ensinar, eu não vou perceber, eu não vou ter o discernimento fácil, eu não vou ter a medida de sabedoria e de conhecimento, não vai ser fácil, porque tem uma espiritualidade no texto, tem uma inspiração do Espírito Santo. Eu oro para o Senhor iluminar, para o Senhor guiar, para o Senhor ensinar. Eu quero ser esse discípulo que o Senhor se manifesta, eu quero ser o discípulo que o Senhor faz morada, eu quero ser o discípulo perseverante no meio da tribulação, da aflição, eu quero ser o discípulo que está com o Senhor, até mesmo no vale da sombra da morte. Eu quero ser o discípulo que tem intimidade com o Senhor. Isso vai ser avivamento, você vai ter uma vida avivada, uma vida abençoada. A presença de Deus, a graça de Deus na sua vida vai fazer diferença. Faça a sua oração pessoal enquanto eu oro aqui. Pai amado, é tão fácil pregar agora, depois de tantos anos ficou tão fácil. Como é fácil pregar, como é fácil falar, como é fácil citar a Bíblia. Parece tudo muito fácil, mas o Senhor sabe que não é tão fácil assim. Nós, em primeiro lugar, amamos a nós mesmos. Nós somos bem egoístas. E às vezes até na nossa família, na hora que vai dividir a herança, é aquela confusão. O Senhor sabe que nós somos egoístas, nós somos pecadores. Nós queremos os melhores lugares, nós queremos os privilégios, pedimos perdão dos nossos pecados e falamos para o Senhor que não é tão fácil obedecer os teus mandamentos, e o Senhor sabe, porque o pecado está aqui dentro de nós, lutando contra a santidade do Senhor. Mas nessa manhã nós estamos orando para o Senhor nos dar amor à tua palavra, amor ao Senhor, que nós venhamos a desejar a obediência, porque na obediência tem temor, na obediência tem desejo do Senhor e da tua presença, na obediência tem intimidade com o Senhor, e na obediência tem as promessas: me manifestarei a Ele, singular, faremos nele morada, nele, singular. O avivamento começa em nossas vidas. E perdoa, Senhor, se nós culpamos o Brasil, culpamos o meio evangélico. Eles não têm nada a ver com nossa vida, o que nós respondemos por nós mesmos. O Senhor pode se manifestar a nós, fazer morada em nós, nós podemos ter avivamento em nós, a despeito da realidade ao nosso redor. Senhor, perdoa das vezes que culpamos outros, quando nós deveríamos dizer: Pai, se o Senhor não está se manifestando e nem fazendo morada, talvez eu não esteja nem amando o Senhor, talvez eu nem queira amar o Senhor, eu tenho conhecimento do Senhor, mas eu estou gelado, eu estou frio, então também não sinto a tua presença, e nós pedimos o perdão do Senhor nesta manhã, e recebemos do Senhor todo o amor que o Senhor pode nos dar pelo Senhor mesmo, e todo amor à palavra do Senhor. Nós queremos impactar vidas, mas não pelo esforço humano, pela lábia no falar, na lábia ao pregar, mas pela presença do Senhor ao nosso redor. Reconhecemos que avivamento tem que começar em nós, e que nós podemos ser avivados, ainda que o mundo ao nosso redor não seja. Pedimos amor ao Senhor para vivermos uma vida de avivamento. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.